Estimado, último bloco do programa, Na Boca do Povo, último programa de 2014, né? Estamos aí na contagem regressiva. Como falamos em política, isso aqui, estimado, também é uma grande praga, na verdade? Isso tem que mudar no país, né? É por aí que as coisas acontecem, as coisas erradas acontecem. Como eu falei aqui antes, se faz a obra, se faz aquilo que se dá para roubar mais, justamente porque esse modelo é um modelo ultrapassado, né? Eles não têm interesse em mudar, estimado? Eu acho que não, porque quando você tem boa vontade, é possível de fazer tudo, especialmente na política, né? Com essa força que o governo tem, com esse poder na Assembleia, na Câmara Federal, no próprio Executivo, poderia ter feito muita coisa durante todo esse tempo, mas absolutamente nada foi feito, né? Continua o país do mesmo jeito que está, nós somos ainda regidos por leis de 70 anos atrás, um dos exemplos é a legislação trabalhista, que cerceia o investimento, cerceia a relação capital-trabalho, e isso é muito difícil de mudar, até porque o Partido dos Trabalhadores é contra, muito antes pelo contrário, eles querem diminuir a quantidade de horas trabalhadas semanalmente, enfim, uma série de coisas em que vai fazer com que o país continue andando para trás, né? E nós precisamos apontar novos caminhos. Estimado, eu estava vendo aqui também, eu guardei alguns jornais também para a gente conversar nesse período pós-Natal, antivéspera de Ano Novo, mudança 2015, vida aí. E eu vi aqui, em dezembro, completou 89 anos, nesse mês de dezembro, bem antes do Natal, uma semana aí antes do Natal, 89 anos do ex-governador Antônio Carlos Conde Reis. E aqui dizia o seguinte, estimado, uma matéria do Moacir Pereira, um colunista político muito bem informado. Certo. E dizia que ele dava data e exemplos de um homem probo na vida pública, como exemplo não para o Brasil, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Certo. E aqui ele dizia, além de ele ser relator da Carta Constituinte de 67, foi relator adjunto da Constituição de 88. Mas não é por isso que ele seria um homem probo. Ele foi porque na história da vida política dele, ele é um dos maiores exemplos da vida política de transparência, de idoneidade, de lisura. Essa figura, nós vamos talvez ter no futuro outros Antônio Carlos Conde Reis, outros Lodge, que também foi um exemplo de probo na vida pública com dinheiro dos outros. Vamos ter isso na frente. Nós temos gente boa ainda. Eu acho que nós temos. Também Agora, acho que nós temos. O modelo que nós encontramos hoje, político, partidário e de campanha eleitoral, naturalmente afasta essas pessoas disso, certo? Por quê? Porque você passa por um desgaste muito grande. Se você puxar 2 anos atrás, nós tivemos uma eleição municipal que ela é muito mais dura, muito mais acirrada. Os conflitos, né? Os conflitos, as feridas custam, especialmente agora, custaram muito, eu acho que até custaram muito a se fechar, tanto de um lado quanto de outro. Ainda existem umas feridas, talvez só com o tempo, né? Muito tempo. Então, esse processo todo, você acaba fazendo com que pessoas que pudessem dar uma contribuição para a sociedade, seja como prefeito, seja como deputado, seja como vereador, não queira nem ouvir falar nisso. Você é um exemplo. Você já teve projetos e largou tudo e não quer mais saber de nada. Não quero mais saber porque... E você é um jovem, você teria todos os campos na frente para buscar uma projeção na Dentro política. desse processo que se tem hoje, eu não quero mais saber. De verdade. Agora, naturalmente, que se muda o processo, que se você não tem que passar por um processo desgastante, político-partidário, de campanha, em que a sua família, em que tudo aquilo que você é colocado à prova, certo? Aí você acaba naturalmente trazendo quem? Quem não tem vergonha de apanhar, quem não tem vergonha de fazer essas coisas todas, porque o cara está para isso mesmo e não quer nem saber. Estimado, nas campanhas políticas se mente muito? Meu Deus, se mente muito? E como? O que fez a Dilma agora? Aliás, ela, quando era ministra, veio 4, 5, 6, 8, 10 vezes, prometeu que a 470 começa agora, daqui 2 anos está pronta. Falou que já prometeu várias vezes. Falou que o adversário dela ia aumentar a gasolina, que ela não iria, falou que iam privatizar tudo e que ela não iria, falou uma série de coisas. E o que ela fez agora, há 15 dias depois, 30 dias depois que foi eleita, está fazendo absolutamente tudo isso por uma questão de necessidade. Isso é algo em que nós não podemos aceitar. Ela tinha que ser correta, tinha que ter falado a verdade. Talvez ia ganhar a eleição do mesmo jeito. Agora, isso não se pode. Hoje, tanto é verdade que diz aí que a Dilma está muda porque ela não aparece mais. Né? Sumiu. Porque ela está fazendo exatamente tudo aquilo em que o adversário dela falou que teria que ser feito para que o país pudesse voltar aos trilhos. E isso é fato. Dá medo de ser honesto hoje no Brasil? Eu não tenho medo de ser honesto nenhum.
As pessoas às vezes ficam com receio, vou passar por bobo. Passar por bobo, bobo é quem rouba, bobo é quem faz essas coisas, quem mancha a sua história, quem deixa um legado feio para os seus filhos, para os seus familiares. Ou você pensa que essas pessoas todas, por mais dinheiro que tenham, que estão presas lá, você pensa que as famílias não estão envergonhadas? Todos estão envergonhados. O processo eleitoral, como foi o caso agora de outubro, enfim, 2 turnos, setembro, depois de outubro, que se gastou aí na faixa de 2 bilhões na campanha, o horário eleitoral gratuito custou isso. A campanha presidencial custou 14 bilhões, não sei quantos bilhões, só se fala em bilhões. Uma campanha com horário eleitoral, que gratuito que é esse? Se o dinheiro sai do povo e se gasta 2 bilhões para fazer uma campanha. Um horário eleitoral gratuito, que entra na casa das pessoas para dizer aquela mentirada. Exatamente. E aí depois o que acontece? Fala toda aquela mentira, faz justamente ao contrário e não há nenhum tipo de punição. Nem a punição social das pessoas que votaram. Que acabam indo lá e votando de novo. Até porque nós temos que fazer uma meia-culpa também no seguinte, né, Neri? O voto, o processo eleitoral e a capacidade intelectual de absorção do brasileiro, ela é muito limitada, certo? Não se vota no projeto ou no cidadão que tem a maior capacidade de gestão. Se vota naquilo em que você tem algum tipo de vantagem. E você começa isso no vereador, você vai ao prefeito, vai ao deputado, certo? E chega até no presidente da República, senador e aí por diante, né? Estimado, quando você falava no encerramento do outro bloco, você dizia da decepção que você teve com a postura do reeleito, o João Raimundo Colombo, governador do estado, que no primeiro turno tinha uma posição muito escondida, muito em cima do muro, e no segundo turno botou as asinhas de fora. Como é que você vê as perspectivas de um novo governo? É uma continuidade, mas não deixou de ser um novo governo. Troca de alguns secretários, a bancada também se renovou em praticamente 50% na Assembleia Legislativa. Como é que você vê 2015, 16, 17, 2018 com Raimundo Colombo, PMDB de vice, Eduardo Pinheiro Moreira e uma bancada de deputados que se renovou em praticamente 50%? Eu vejo que ele agora não vai ficar muito mais dependente do PMDB, sempre teve uma dependência muito grande do governador Luiz Henrique, né, em razões óbvias. Agora ele não tem mais compromisso de reeleição, e aí eu acho que pode até fazer algumas coisas a mais, mas eu continuo defendendo a tese do estelionato eleitoral, porque eu votei no Raimundo Colombo na primeira, não agora nessa eleição, no primeiro. Ele era do Democratas, ele defendia, como eu falei, a livre iniciativa, que a sociedade tinha uma dinâmica diferente dessa, e em 4 anos ele mudou radicalmente. Ou seja, mudou da água para o vinho. Ele apoia agora o PT, ele está junto com o PT, porque diz ele que ele é solidário a Dilma, diz ele que ele tem gratidão a Dilma Rousseff. Mas se é o compromisso do governo, é obrigado a mandar para todos os estados dinheiro. Agora, se ele é um homem grato, e eu não tenho absolutamente nada aqui para defender, ele deveria ser grato também a Jorge Bornhausen, que foi quem deu a ele a condição de chegar onde ele chegou. É verdade. E Jorge Bornhausen é justamente contra o PT e o Lula vieram aqui em Santa Catarina para escorraçar os Bornhausen da política, para escorraçar o democrata da política, ou seja, qual é a gratidão que ele tem a quem deu a ele a condição de chegar onde ele chegou? Então ele está sendo mais grato por quê? Porque a Dilma emprestou 3 ou 6 bilhões para o estado de Santa Catarina, que o estado de Santa Catarina tem que devolver. Tem que devolver, tem que pagar? Naturalmente que tem que devolver. Então, assim, eu contesto muito esse posicionamento do Raimundo Colombo, porque eu acho ele uma boa pessoa, com um bom discurso, mas ele até agora não conseguiu, pelo menos para mim, demonstrar. Ele sempre disse que a política é podre, que o sistema está falido. Mas qual é a única coisa que ele fez? E me diga, e eu quero que talvez ele diga, ou qualquer uma pessoa diga para mim, qual foi o único ato que ele fez para que isso tenha mudado? Ele fez exatamente a mesma coisa que todo mundo faz. Correu para debaixo do PT, para debaixo desse governo, para poder fazer, para vir verba e tal, que, de certa forma, para os catarinenses, é bom, mas está compactuando com aquilo que ele tanto criminalizou, que é a política podre. Está fazendo a mesma coisa. Bom, quando ele estava no PL, estava no DEM, depois foi para o PFL, quando fizeram vamos dizer assim, o sepultamento do PFL, foi para se abraçar com o Kassab, que estava já agarrado no PSD, ministro agora. Que vai ser ministro agora. Eles fazem as coisas só para eles, ou você pensa que isso não foi exatamente milimetricamente pensado? Pensado neles, né? Somente nele. Estimado, em Rio do Sul, vamos falar um pouquinho de Rio do Sul. Eu estava vendo aqui uma página aqui que não cabe só ao Rio do Sul, como cabe a muitos municípios. Essa conta só aumenta.
vaga de vereadores. Agora, de novo, começa a se falar que temos que aumentar o número de vereadores, uns dizem que são contra, Blumenau já aumentou, outros não sei o quê. Outra vez aqui, há anos atrás, se não fosse o nosso estimado homem do guarda-chuva ir lá, junto com outros empresários, nosso estimado Oscar Breno. Eu estava lá Você também. estava lá, eu me lembro, uma campanha de várias pessoas. Das entidades, da associação Exatamente. empresarial. Chegaram a propor R$1 de salário para vereador, quer dizer, tem umas coisas esdrúxulas que dá vontade de vomitar. E eles vão discutir esse aumento agora de novo, porque entendem que dessa forma conseguem representar mais os bairros, mais a comunidade. Isso é um discurso falho, é uma coisa que nós não podemos admitir, entendeu?